eu vou deixar disponibilizado também esse vídeo gravado, que tem algumas coisas que eu vou acrescentar, além daquele vídeo que vocês vão assistir, que já está disponível, eu vou deixar essa aula também disponível para complementar e ajudar vocês na prova, tá bom? Não é só para a prova, né? É para a vida de vocês. Essas aulas não são só para a prova do dia que vocês vão fazer, não. Isso aqui é para a vida de vocês. Bom, só para lembrar aqui, a válvula mitral, ela tem um aparelho valvar mitral, propriamente dito. Ele é composto, então, de quê? É composto do anel mitral, né? Da parede do átrio esquerdo, dos próprios folhetos da válvula, das cordoalhas tendíneas, olha lá os músculos papilares, o anterolateral e o posteromedial, da parede do ventrículo esquerdo, tá? E da própria parede da aorta. Então, todos esses componentes fazem parte do aparelho valvar mitral. E qualquer alteração em qualquer um desses componentes, então nós vamos ter aí uma doença da válvula mitral, desses folhetos mitrais, trazendo, então, uma insuficiência ou uma estenose, ou uma dupla disfunção da válvula, levando, então, a alteração de fluxo por entre elas, tá? Então, é importante a gente lembrar desses componentes aqui, tá? Vamos lá mais à frente, para a gente poder conversar um pouco mais. Então, só aqui uma outra imagem, mostrando o quê? Um paciente com estenose mitral. Como a gente já está falando de estenose, então, repara aqui, o átrio esquerdo do paciente bem dilatado, né? Repare que a válvula está rígida, ela está deformada, existe uma deformidade valvular com espessamento da válvula, né? Uma fibrose progressiva que vai acontecendo durante o tempo, né? E formando um verdadeiro funil, parece que um coador de café, né? Não sei se você coa café em casa, mas parece um coador de café. E causando, veja que tem encurtamento também do ponto de vista patológico das cordoalhas tendíneas. Tá? E assim, olha só como o fluxo passou, nessa peça anatômica, que o fluxo passa com muita velocidade do átrio para o ventrículo esquerdo, formando uma fissura lá na ponta, olha a fissura aqui na ponta do ventrículo esquerdo, lá no ápice do ventrículo esquerdo, né? Tá? Então, é uma característica de alterações patológicas, aumento do átrio esquerdo, uma hipertrofia que iniciou com o problema atrial e depois dilatou, né? Uma baita de uma dilatação. Praticamente, aqui, se a gente olhar o ventrículo esquerdo do paciente e o átrio, até o átrio, podemos dizer, até maior que o ventrículo esquerdo, do ponto de vista de diâmetro, tanto que dilatou esse átrio em função da dificuldade de abertura dessa válvula mitral. Tá? Mas vamos que ainda vou falar sobre etiologia. Então, aqui eu vou ficar com essa imagem para vocês, e é essa imagem que nós vamos dar toda a aula. Aqui nós vamos falar de patologia, fisiopatologia e dos aspectos clínicos. Então, começando com a etiologia, que vocês já sabem, todas as alterações valvares, principalmente no nosso país, ou países subdesenvolvidos, do ponto de vista de alteração anatômica, a infecção é dada pelo Streptococcus do grupo A de Lancefield, né? O Streptococcus beta-hemolítico, né? Causando o quê? Febre reumática. Então, a febre reumática nos pacientes, que geralmente são lá dos 5 aos 15 anos de idade, ela vai atingir o aparelho valvar mitral. Como eu disse para vocês, todos aqueles componentes podem estar alterados associadamente. E também pode alterar não só a válvula mitral, como também alterar a válvula tricúspide, assim como alterar a válvula aórtica. Tá? Também pode alterar a válvula pulmonar. Então, veja, do ponto de vista de etiologia da estenose mitral, a febre reumática é a causa mais importante. Não podemos esquecer que
essa válvula mitral, ela está praticamente equidistante, né, entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, tá? Então, a febre reumática ela vai atingindo, fazendo uma cardite reumática, né? Uma cardite reumática ao longo do tempo e vai alterando as estruturas do componente do aparelho valvar mitral, tanto do ponto de vista do ventrículo esquerdo, como do átrio esquerdo, como da própria válvula, como da parede da aorta, né? Uma estenose mitral pura, ela é muito rara, vamos dizer assim. Se tem uma estenose da válvula, dificultando a passagem do sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, estenose pura é muito raro, seria 25% dos casos só. Então, tem estenose mitral pura? Tem, mas é muito raro. O mais fácil de se encontrar é uma estenose com uma insuficiência associada. Então, além dela estar com dificuldade de abertura da válvula, ela também tem uma dificuldade de fechamento aqui no plano valvar. Então, quando há contração isovolumétrica, segunda fase do ciclo cardíaco, aquele 50% de sangue, aliás, o 100%, 50% retorna para dentro do átrio esquerdo. Pode ser uma insuficiência discreta? Pode, mas geralmente, mais de 40% dos casos, você tem aqui uma dupla disfunção da válvula mitral associado às outras alterações das outras válvulas. Isso é comum na febre reumática, né? Comum na febre reumática. Então, a frequência que isso acontece mais no homem ou mais na mulher? Acontece mais na mulher. Aqui, estenose mitral é muito comum em mulher, né? 3 vezes mais comum na mulher do que no homem. 3:1 essa relação de frequência. Lembra quando eu falei de insuficiência mitral? Ou seja, a incompetência da válvula mitral em fechar essa válvula no plano valvar mitral aqui? Ou seja, nós teríamos aqui, no caso de falar de frequência ou acometimento, seria mais frequente no homem do que na mulher, 2 vezes mais no homem do que na mulher, no caso da insuficiência mitral. Na estenose, não. Na estenose é muito mais frequente na mulher, então. Então, etiologicamente, nós não deixemos de lembrar que existe, então, a febre reumática como causa principal, né? Quais são as outras causas que podem levar à estenose da válvula, doutor? Uma infecção, por exemplo, nessa válvula por uma endocardite. Lembra que essa válvula ela é atingida muito precocemente lá com 5 ou 15 anos, quer dizer, o paciente é jovem. Então, essa válvula, a endocardite principalmente, né, a bactéria que atinge a válvula ou os componentes da válvula, ela adora uma válvula nova, ela não gosta de válvula calcicada, engordurada, que é a válvula do velho, né? Então, fica muito mais fácil infectar uma válvula dessa. Então, você pode desenvolver uma vegetação bem grande aqui na válvula, né? Tanto na válvula posterior como na anterior, e aí, então, o paciente tem dificuldade de escoamento de sangue do átrio para o ventrículo esquerdo. E aí você também tem uma estenose valvar influenciada por a presença de uma vegetação. Outra coisa, um trombo, né? Você pode ter aqui a presença do trombo, olha só, aqui tem um trombo, e dificultando também o escoamento de sangue do átrio para o ventrículo esquerdo. Mas eu estou falando do ponto de vista etiológico, tem essa dificuldade, talvez a presença de um trombo nessa região. Outra, um tumor, talvez um tumor. Estou falando de causas mais raras, mas pode acontecer essas causas mais raras, né? Essas causas raras, um mixoma, chamado mixoma atrial esquerdo, a presença de um tumor nessa região, e que dificulta a passagem de sangue. Ele pode estar aderido à parede do átrio esquerdo, esse mixoma, claro, está aderido, e faz com que haja dificuldade de escoamento ou deflúvio de sangue do átrio para o ventrículo esquerdo. Também pode acontecer. Uma outra situação que ocorre, mas também é muito raro, talvez é a primeira vez que vocês vão ouvir falar, existe uma septação aqui do átrio esquerdo, né? Uma membrana que separa o próprio átrio em 2 pequenos átrios. Nós chamamos isso de córteo e átrio, né? Então, como tem praticamente é uma peneira que divide aqui o átrio,
Então, o fluxo de sangue que passa pelo ato até chegar ao ventrículo esquerdo pode ser dificultado também por causa desse corte atriátrio. E aí você tem uma dificuldade de entrada de sangue para dentro do ventrículo esquerdo, o que simula uma estenose valvar. Claro que não seria, nesse caso, uma estenose valvar pura, né, do folheto valvar, mas uma dificuldade de escoamento por interferência de uma membrana, de uma septação do ato que dificulta o escoamento de sangue, do ato para o ventrículo esquerdo. Tá bom? Então, isso seria outra causa. Então, dentro dessas causas que eu disse para vocês, qual que é a mais frequente? Qual é a mais comum? A febre reumática. A febre reumática que é atingida por que bicho? Qual que é a bactéria? É o Streptococcus do grupo beta-hemolítico, né? O beta-hemolítico do grupo A, de Lancefield. Tá bom? Então, depois vocês vão dar uma olhadinha, vão estudar e vão ver exatamente isso que eu estou dizendo aí para vocês. Tá bom? Bom, naturalmente, quando eu disse para vocês de história natural do problema valvar, lembrando de novo que no nosso país, ou até nos Estados Unidos, nós temos aí, por ano, 20 mil válvulas trocadas em função do problema de estenose mitral. Aqui no nosso país, temos até mais do que isso, chegando a 30 mil, ou 35 mil. Por quê? Porque aqui nós temos a gravidade maior por ser um país subdesenvolvido e não fazer profilaxia primária. Ou seja, nós não entramos, na maioria das vezes, naqueles pacientes que são mais jovens com a droga que realmente resolveria o problema da cardite reumática em função da presença do Streptococcus aqui, fazendo uma reação antígeno-anticorpo e levando a cardite crônica e estenose dessa válvula ou dos componentes por ela irrigados aqui, né? Então, da porta cordoária tendínea, do átrio, da parede da aorta, do ventrículo esquerdo, etc. e tal. Então, se você desse inicialmente simplesmente fizesse a bezetacil no paciente, a bezetacil, penicilina benzatina, né? A penicilina G-benzatina, nós teríamos aí, então, a dificuldade de implantação desse antígeno e não teríamos reação antígeno-anticorpo, portanto, não teríamos cardite. Então, a bezetacil seria a droga eficiente, claro que um remédio amargo, né, como eu disse, porque dói muito, mas uma criança que vai levar uma injeção não vai lembrar isso mais tarde, mas ela vai te agradecer bastante depois de contar a história desses casos lá na frente. Caso contrário, se você não fizer isso, um paciente que tem rinite, uma amigdalite, uma criança pequena, que é fácil ter essas coisas, né? Pode levar uma cardite reumática por febre reumática e depois de 25 anos de evolução, de adaptação cardiovascular pela cardite, o paciente passa a ter sintomas. Então, só para a gente lembrar do ponto de vista de história natural. Lembra que nós temos o paciente em classe funcional 1, 2, 3, 4, de New York Heart Association, né? Isso vocês lembram. Então, esse paciente passa assintomático, ou classe 1 e 2, durante 25 anos, né? Por quê? Porque esse átrio esquerdo, ele vai se hipertrofiando e vai dilatando ao longo do tempo, né? Na medida que essa válvula mitral, ou esses folhetos mitrais, eles vão ficando mais estenóticos. Então, há uma adaptação por hipertrofia, fazendo com que o sangue escoe com mais velocidade para dentro do ventrículo esquerdo, e dilatação também porque esse átrio esquerdo não vai ter o tempo todo a força necessária para empurrar esse sangue para baixo. Então, ele vai sendo readaptado. E isso acontece ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo. Então, a mortalidade, né, de um paciente que passa de classe funcional 2 para 3, para você ter uma ideia, né, em 5 anos de evolução, vamos por 10 anos aqui, seria, desculpa, mortalidade não, a sobrevida de 38%, em classe funcional 3, ou seja, aquele paciente que está tendo dificuldade já em pentear o cabelo, né,
em escovar os dentes, em andar dentro de casa, ele tem dispneia ao fazer esse tipo de atividade, ele passa a ter uma mortalidade muito alta, tá? Assim como o paciente em classe funcional 4, então, é aquele paciente que tem falta de ar até em repouso, deitado. Ele tem a mortalidade, a sobrevida, de, em 5 anos, de apenas 15%. Então, conforme eu migro de classe funcional, eu aumento a minha mortalidade, do ponto de vista de avaliação hemodinâmica. Então, não esqueçam disso, que isso é um marcador para nós, né? Porque se você tem paciente em classe funcional 1, 2, não faz nada, acompanha o paciente, medica, diminuindo aí a pressão intracavitária, esperando um sinal importante para poder tomar a decisão cirúrgica no paciente. Claro que existem outros parâmetros para a gente fazer isso, mas aqui, gente, especialmente na estenose mitral, diferente da insuficiência, nós temos muito mais sintomas clínicos do que no paciente com insuficiência mitral, né? Por quê? Porque no paciente com insuficiência mitral, a adaptação cardiovascular se dá tanto pelo ventrículo esquerdo como pelo átrio esquerdo. No paciente com estenose mitral, não. Praticamente, esse ventrículo esquerdo aqui, ele é rudimentar. Ele, principalmente nas estenoses puras, né? Porque a gente vai falar para vocês entenderem melhor. Não vou ficar misturando aqui, mesmo que vocês saibam que a maioria dos casos é dado por uma dupla disfunção, estenose associada a uma insuficiência mitral, no caso da febre reumática. Vou falar de estenose pura para que vocês entendam melhor a fisiopatologia disso, tá bom? Então, saindo da história natural e dizendo isso para vocês, e falando agora da fisiopatologia, o que acontece do ponto de vista fisiopatológico? Então, o paciente é atingido aí pelo Streptococcus, desenvolve a cardite, por 20, 25 anos ele fica assintomático. Mas por que ele fica assintomático? Porque eu vou apertando essa válvula ela vai ficando cada vez mais diminuída por fibrose, né? Quando eu falo fibrose, eu estou falando de uma alteração patológica, tá? Então, lembra que eu estou falando na fisiopatologia, eu vou explicando a patologia e a alteração fisiológica, claro, em função da patologia. O que vai acontecendo nas câmaras atriais, na câmara ventricular. Então, progressivamente, a abertura da válvula ela vai se tornando menor, tá? Vai aí, mais ou menos por ano, perde 0,39 centímetros por ano de tamanho. Lembrar que essa área valvar aqui toda, ó, ela tem de 4 a 6 centímetros quadrados, tá? E a gente começa a ter alteração de fluxo importante com sintomas a partir de 2 centímetros quadrados, tá? Então, vamos dizer assim, uma abertura mitral, né, que esteja em 1,5 ou maior que isso, nós diríamos que seria uma estenose discreta. Uma abertura mitral em torno de 1,4 a 1 centímetro quadrado, nós teríamos uma estenose moderada. E menor que 1 centímetro quadrado, uma estenose mitral grave. Tá? Do ponto de vista de estenose, né? Eu estou dizendo isso. Então, grave, moderado e discreto, do ponto de vista do tamanho desse diâmetro valvar aqui de abertura. Muito bem. Então, claro, se eu tenho uma estenose mitral pura, o sangue ele vai chegar aqui através das veias pulmonares. Lembrando que nós temos 4 veias pulmonares, né? Que entram aqui no átrio esquerdo, 2 do lado direito e 2 do lado esquerdo. Aqui é só esse desenho esquemático para ensinar mesmo. Então, veja, o sangue ele vai chegando através das veias pulmonares, sim, claro, a partir lá, o sangue vem, né? Aqui do ventrículo direito, está em azul porque é sangue venoso, passa pela artéria pulmonar, arteríola e tal, aí vem através da arteríola, ele vai para os bronquíolos respiratórios de terceira, segunda e primeira ordem, né? Bronquíolos respiratórios, e então eles inundam aqui de oxigênio
o alvéolo pulmonar, sofre hematose, joga CO2 para fora, joga oxigênio para dentro da veia pulmonar, se torna, então, a rosinha, né, para falar que está oxigenado, e que esse oxigênio caminha, com, lógico, hemoglobina, né, nós estamos falando aqui da circulação sanguínea, hemoglobina oxigenada, e então vem para o átrio esquerdo. Passa pela válvula mitral, ventrículo esquerdo. Então, aí o que acontece? Durante a primeira fase do ciclo cardíaco, vai haver a abertura da válvula mitral, então, período diastólico ventricular, câmara ventricular com menor pressão, átrio com maior pressão, escoamento de sangue através da válvula. E aí, segunda fase do ciclo cardíaco, contração isovolumétrica, né? Contração efetiva, o sangue vai através da aorta, alimenta, então, através da artéria carótida comum aqui, que é o tronco bracocefálico, né? Que vai sair daqui, não tá mostrando. Depois a carótida esquerda, né? E a artéria subclave esquerda. Nós temos três no tronco, aqui na crosta da aorta, nós temos essas 3 artérias que vão irrigar o cérebro do paciente e também os membros superiores. Depois vai irrigando todo o sistema, através da aorta, né? Os rins e os membros inferiores. Então, isso a gente já sabe. Eu estou repetindo porque a gente vai gravando e lembrando e tal. Então, medicina é legal. Medicina não, qualquer ensino que você for falando e repetindo, a gente vai sedimentando mais na nossa cabeça, né? Vai ficando mais fácil a situação. Então, veja bem. Então, o que acontece do ponto de vista fisiopatológico, né, ao longo do tempo? Claro que esse átrio não está desse tamanho no início, é um átriozinho lá de 2 centímetros, né? De diâmetro, né? Tem o ventrículo esquerdo aqui também. Esse ventrículo também está de tamanho normal. Ele não vai estar dilatado e possivelmente não vai dilatar, porque se for uma estenose mitral pura, não vai ter sobrecarga de volume aqui nesse ventrículo esquerdo, diferente do insuficiência mitral, em que o volume de sangue que sobe 50% e desce mais 50% e o volume do lado esquerdo, vai fazer uma hipertrofia também do ventrículo esquerdo aqui ao longo do tempo. Na estenose, não. Na estenose, você tem simplesmente a alteração da válvula, dificultando a abertura na primeira fase do ciclo cardíaco ou fase diastólica ventricular, em que esse sangue vai passar com dificuldade para dentro da cavidade ventricular esquerda. Então, na verdade, o ventrículo esquerdo desse paciente fica rudimentar, praticamente um ventrículo normal ou até pequeno demais. Tá? E, em contraposição, né? Se você fizer um paralelo aqui, fazendo uma comparação ao átrio, o átrio não, o átrio já é um átrio que vai ficar muito grande. Por quê? Porque ele vai precisar fazer muita força na pré-sístole, né? O átrio aqui ele vai escoar, né, no período diastólico ventricular, claro, preparando o ventrículo para a próxima fase, que seria a segunda fase do ciclo cardíaco para a contração isovolumétrica. Então, ele teria aqui uma fase de enchimento rápido, uma fase de enchimento lento, e depois a contração atrial, completando a quantidade de sangue aqui dentro do ventrículo esquerdo, que a gente chama de pré-sístole atrial. Aí a sístole, efetivamente, seria a última fase do período diastólico ventricular, enchendo toda a cavidade ventricular esquerda. E aí nós teríamos a segunda fase, seria a contração isovolumétrica. Esse sangue, então, seria empurrado por essa contração isovolumétrica. E nessa segunda fase, o sangue sairia daqui do ventrículo esquerdo, empurraria a válvula para dentro, né? Ela se abriria aqui inicialmente na fase diastólica para passagem do sangue, e na fase de contração isovolumétrica ela voltaria no plano valvar mitral aqui, ficaria nessa posição fechadinha, competente. E esse sangue, então, iria 100% para dentro da aorta pela abertura da válvula aórtica. Uma outra coisa interessante é ver que a válvula mitral ela trabalha na mesma cavidade do ventrículo esquerdo, em paralelo. Olha aqui, ó, tá? Então, trabalha em paralelo à válvula aórtica. Então, elas estão dentro da mesma cavidade. Tá? Já a pulmonar, não, a pulmonar está fora, é outra, está na cavidade lá, na saída do ventrículo direito, não tem nada a ver com a válvula aórtica. Tá? Eles trabalham em paralelo. Então, nós teríamos aqui esse sangue
na contração isovolumétrica, fechando a válvula mitral, que em última análise nós teríamos aquele som, né, produzido que a gente escuta quando coloca o estetoscópio, que é o tum, né, do fechamento da válvula mitral e, claro, do fechamento da válvula tricúspide, que se dá nessa sequência mesmo. Primeiro fecha a válvula mitral, depois se fecha a válvula tricúspide, porque a contração não se dá só no ventrículo esquerdo, mas também no ventrículo direito durante a contração isovolumétrica. Então, nós temos a onomatopeia chamada TUM. Por quê? Porque eu tenho a energia de movimento dada pela contração isovolumétrica, fechando, quando esse sangue entra em contato com a válvula mitral ela se posiciona na posição do anel, e aí o sangue, por encontrar a válvula fechada, que ele mesmo empurrou, vai desacelerar. E na desaceleração, ele vai produzir um som, né? Isso se transforma em energia de movimento e energia sonora, que nós chamamos de tum, tá? Então, tem energia mecânica, energia de movimento e energia sonora. Justamente é o tum que nós escutamos aí durante a batida do coração do paciente, tá bom? Depois, na contração efetiva, ou seja, terceira fase do ciclo cardíaco, a abertura da válvula aórtica, e aí, efetivamente, esse sangue teria uma fase rápida de ejeção para dentro do ventrículo, da aorta, e fazendo toda a sua função de jogar esse sangue para oxigenar o cérebro, os membros superiores, os membros inferiores, a região esplâncnica, né, que é o abdômen do paciente, todas as suas estruturas, etc. e tal. Então, muito legal. Então, veja só, o que acontece? Como eu vou tendo essa dificuldade de escoamento ao longo do tempo, eu vou tendo, então, do ponto de vista fisiopatológico, na patologia, claro, patologicamente, hipertrofia do átrio esquerdo. Então, a primeira coisa que acontece aqui, com a dificuldade de abertura da válvula mitral, primeira fase do ciclo cardíaco, então as válvulas se abrem nas paredes ventriculares, permitindo a passagem de sangue do átrio para o ventrículo esquerdo. Mas como eu vou tendo dificuldade de abertura ao longo do tempo, o meu átrio vai fazendo cada vez mais força para poder jogar esse sangue para dentro do ventrículo esquerdo. Ele vai ficando hipertrófico. Então, vai acontecendo isso ao longo de 20 anos, 25 anos. Só que vai conseguir fazer isso a vida inteira? Não vai. Tanto é que, se você pegar um paciente velho já, um paciente que está com um diagnóstico atrasado, que tem febre reumática, seria um paciente de 42 anos, só para você ter uma ideia. Então, quando você faz diagnóstico de um paciente com febre reumática com 42 anos, ele já está na fase final da evolução dessa doença. Veja que comete pessoas muito jovens. Eu tenho pacientes com 25, 30 anos operados já com válvula mitral aqui, metálica, né? Tem muito biológica também, se coloca válvula de porco, válvula de boi aqui. Mas aí não vou entrar no detalhe por que eu coloco agora. Poderíamos discutir isso adiante, né, em um outro momento dentro da sala de aula. Mas isso é comum acontecer, né? Principalmente no nosso país. Se você entrar num ambulatório de válvula ou ambulatório de cardiologia em que eu tocava aí, aqui na faculdade, que eu praticamente cuidava mais das válvulas dos pacientes. Tem muito paciente que se apresenta com doença valvar, tanto na insuficiência como na estenose. Né, mitral, estenose aórtica, dos pacientes velhinhos e tal. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais adiante. Não hoje, mas nós temos uma aula específica de estenose aórtica também, tá? Então, veja bem, ao longo do tempo, o átrio vai se tornando hipertrófico, para poder impulsionar esse sangue que está aqui no átrio esquerdo para dentro do ventrículo esquerdo. Então, vai chegar um momento que ele vai hipertrofiar, vai dilatar, e eu vou ter uma fadiga muscular do átrio esquerdo. Bom, o que pode acontecer, então, depois de algum tempo? Como eu não consigo mais vencer, veja, gente, só para a gente poder lembrar e eu poder falar isso agora que eu vou falar para vocês. A pressão aqui
dentro do capilar pulmonar, ela normal é de 12 milímetros de mercúrio. Então, quando eu estou no período de relaxamento ventricular aqui, que seria, no caso, o período diastólico ventricular, a fase mais relaxada do ventrículo esquerdo, a pressão dentro do ventrículo esquerdo também seria de 12 milímetros de mercúrio. Se eu não tivesse nenhuma doença aqui nessa região da válvula mitral, ela estaria perfeitamente funcionante. A pressão dentro do ato esquerdo também seria de 12, assim como nas veias pulmonares. Então, a pressão do sistema até o ventrículo esquerdo, do capilar até o ventrículo esquerdo, é de 12 milímetros de mercúrio durante o período diastólico, no período diastólico ventricular. Tá? Então, isso só se altera quando? Quando eu tenho doença, tanto por incompetência da válvula, como por insuficiência da válvula, estou falando da mitral, como também, se nós fôssemos discutir mais tarde, uma doença da válvula aórtica, alterando aqui as pressões intracavitárias do ventrículo esquerdo, ou, no caso que nós estamos falando hoje, especificamente do átrio esquerdo, por dificuldade de escoamento de sangue desse volume de sangue pela válvula mitral. Então, veja, vai chegar um momento lá, quando ele tiver com 20 anos de evolução, 25, 30 anos de evolução dessa doença, a pressão intracavitária aqui dentro do átrio esquerdo, ela vai estar mais ou menos em torno de 25 milímetros de mercúrio, gente. É muita pressão. Repara que, então, como eu tenho uma fadiga muscular do átrio esquerdo, a pressão ela começa a migrar retrogradamente para dentro aqui, através das veias pulmonares, para dentro do capilar pulmonar e também da arteríola pulmonar, que, em última análise, ela vai para dentro da artéria pulmonar, né? As pressões. Então, veja, eu consigo aguentar até 14, 15 milímetros de mercúrio aqui, o meu capilar pulmonar. A partir daí, há um aumento da pressão hidrostática capilar pulmonar, né? Do ponto de vista fisiopatológico, esse aumento da pressão hidrostática capilar pulmonar vai haver uma transsudação de líquido daqui da veia pulmonar por pressão retrógrada para dentro do capilar e vai inundar o capilar. Então, o que vai acontecer do ponto de vista clínico? O que você acha que vai acontecer? Dispneia, né? Então, por exemplo, com 16 milímetros de mercúrio, eu já tenho aí o paciente fazendo dispneia paroxística noturna, o paciente começa a acordar à noite. Então, veja, eu estou falando da fisiopatologia, mas eu já estou começando a falar da clínica, porque uma está ligada à outra. Tá? Então, veja, depois de com 16 milímetros de mercúrio, normal é de 12, né? Está em 16, né? Ele começa a acordar à noite com falta de ar. Então, você pergunta para o paciente à beira do leito, é importantíssimo quando você for investigar o doente à beira do leito, se ele fala que está com falta de ar, não vai falar que está com dispneia, né? Não vai falar, não sabe em termos médicos, mas você sim, você sabe. Mas eu falo, doutor, estou com falta de ar, mas como é que é a falta de ar? Não, acorda à noite. Ou se não perguntar, se ele não fala nada, você fala, doutor, você acorda à noite? Ah, doutor, acorda à noite, falta de ar. Ah, tá. Mas me diz uma coisa, você está dormindo com quantos travesseiros? Dorme deitadinho? Não, doutor, tenho que usar 2, 3 travesseiros. Isso piorou nos últimos tempos, né? Então, está tendo ortopneia. Então, a pressão capilar ela já está em 18, 17, 18 milímetros de mercúrio, o que vai levando o paciente a ficar cada vez mais sentado para respirar, não é? Porque, claro, se você está inundando os alvéolos, lembra que o pulmão ele tem base e tem ápice, né? Tá? E tem lobo médio também do lado direito, o lado esquerdo é língula, né? Mas tudo bem. Então, o pulmão ele vai inundando, se em decúbito dorsal horizontal sem inclinação, esse volume de líquido que vai para o alvéolo, ele inunda o ápice. Então, você tem que obrigatoriamente ficar sentado para que esse líquido se desloque do ápice para as bases do pulmão e o paciente consiga respirar com os ápices. Por isso que ele fica em posição sentada, porque a gravidade vai ajudar esse líquido a sair de cima do ápice para dentro ou para a base do pulmão, direito e esquerdo. E aí livra o ápice do paciente para poder fazer hematose.
Então, é claro, é muito lúcido, né? É evidente que isso acontece. Né? Nós só precisamos aí pensar nessa situação. Por que que ele fica em ortopneia? Né? E por que que ele acorda subitamente à noite, a dispneia paroxística noturna? Justamente para esse líquido cair para as bases e ele conseguir respirar. Tá? Então, do ponto de vista diferencial, se a gente fazer diferencial de um paciente com dispneia paroxística noturna, cardiogênica, de um paciente com dispneia paroxística noturna, pulmonar, um paciente com doença pulmonar, a diferença é bem grande. Qual que é, doutor? A diferença é a seguinte: quando o paciente tem dispneia cardiogênica, no caso da estenose mitral, por aumento do átrio, tal, como nós estamos falando aqui, o que vai acontecer? Esse paciente vai levantar e vai demorar pelo menos 30 minutos para voltar a dormir. Então, doutor, eu acordei com falta de ar, fui para a janela. Geralmente a gente fala que vai para a janela, abre as portas, vai lá para a varanda, senta na cadeira e fica lá 30, 40 minutos, né? E depois ele volta a dormir. Já o paciente com DPOC é diferente. O paciente com DPOC, ele tosse, né? Aquele catarro para fora. E aí, logo que ele jogou o catarro para fora, como era obstrução simplesmente brônquica, ele passa a não ter mais dispneia e volta a dormir em decúbito dorsal horizontal. Não tem nem dispneia paroxística noturna. Tem dispneia paroxística noturna, mas não tem ortopneia também. Ele passa a dormir em decúbito dorsal horizontal após acordar rapidamente, só jogando aquele catarro fora. Então, essa é a diferença entre o paciente com dispneia pulmonar e o paciente com dispneia de origem cardiogênica. Tá bom? Só para a gente ter uma ideia de ponto de vista clínico, quando está conversando com o doente. Então, veja bem, isso seria o ponto de vista de dispneia, né, que eu falei. Então, o paciente passa a acontecer isso e também ele passa de classe funcional 1, 2 para 3, né? Dispneia progressiva, aos médios e pequenos esforços, até mesmo em repouso, por aumento dessa pressão capilar pulmonar, levando a alteração dos alvéolos, então, com preenchimento de líquido desses alvéolos. Claro, e o que pode acontecer a mais ainda? Aqui, ó, presença de formação de trombo. Então, o que é a tríade de Virchow? Qual que é a tríade de Virchow? Né? Você tem o quê? Hipercoagulabilidade dessa região. Por quê? Por estase venosa, não é? E o que mais? E lesão endotelial. Isso seria a tríade de Virchow. Tendo a tríade de Virchow, então eu também tenho presença de formação de trombo, formação de coágulo. Tá? Então, a formação de coágulo aqui e um átrio muito grande pode deixar desse paciente apresentar um ritmo sinusal, um ritmo regular, para um ritmo totalmente irregular, ou chamado fibrilação atrial. E do ponto de vista clínico, se o paciente apresenta FA, ele já está em indicação de troca dessa válvula. Tá? Se tiver com um átrio esquerdo muito grande, um átrio de 5,5, por exemplo, ou presença de fibrilação, pode ser que eu esteja até atrasado em indicar a troca da válvula desse paciente. E ele forma trombo. E trombo mata o paciente, pelo menos em 20% dos casos. O tromboembolismo, além da morte, pode causar um acidente vascular cerebral, né? Você pode ter uma doença arterial periférica por obstrução, certo? Você pode ter até mesmo, por esse trombo aqui, vir na aorta e vir para a coronária, causar um infarto agudo no miocárdio. Nós já tivemos casos de infarto por tromboembolismo, tá? Então, isso tudo pode acontecer. Tá? Lembrar que 40% dos pacientes aqui, de 20% a 40%, né, desses pacientes com estenose mitral, eles desenvolvem fibrilação atrial, até mesmo sem dilatação do átrio, simplesmente pela presença da cardite reumática. A cardite pode levar o paciente à fibrilação atrial. Então, nós podemos esquecer disso. Então, veja. Então, tudo isso acontecendo, né, o capilar lá com pressão aumentada, ele vai nos dar mais sintomas clínicos. Veja, o paciente com estenose mitral, ele dá mais sintomas clínicos do que o paciente com insuficiência mitral. Já disse isso para vocês, né? Por quê? Porque o átrio ele sofre sozinho. O ventrículo praticamente não tem alteração, porque tem pouco fluxo aqui embaixo. Passa pouco fluxo. Passa com bastante velocidade, porque a abertura aqui está apertada, né? Mas é pouco volume.
Então, nós estamos falando do ponto de vista retrógrado. Então, vamos pensar aqui na parte retrógrada de sintomas, né? Já falando da fisiopatologia de novo. Então, olha, se eu olhar para a arteríola, o que vai acontecer com a arteríola pulmonar aqui, que está em azul? A arteríola pulmonar, a primeira reação dela é o quê? Fazer uma vasoconstricção. Porque tem pressão vindo maior do ato através das veias pulmonares aqui se encontrando, né? Como se fosse num leito de rio, né? Um maremoto, vamos dizer, um maremoto aqui vindo do mar para o rio, vamos dizer assim, né? Só fazer uma comparação. Então, esse sangue chegando com maior volume de encontro com a veia, com a artéria pulmonar, desculpa, a veia pulmonar de encontro com uma pressão muito alta de encontro com a artéria pulmonar, né, que está circulando sangue venoso, vai fazer com que haja uma reação da arteríola para expulsar esse sangue para frente. Então, ela faz vasoconstrição reativa. Essa é a primeira alteração patológica que vai acontecer. Segunda reação patológica, como eu estou fazendo vasoconstrição reativa o tempo todo, eu vou começar também a desenvolver hipertrofia da arteríola. Por quê? Eu não resolvi o problema da válvula. Eu continuo gerando pressão alta aqui, retrógrada, indo de encontro com a arteríola. Tá? E aí, além da vasoconstrição, então, vai acontecer uma hipertrofia. Opa, desculpa, gente. Aí, o que acontece depois da hipertrofia? Depois da hipertrofia, você vai ter o quê? Você vai ter colabamento. Então, tendo o colabamento da arteríola, dessas arteríolas, claro que não estou falando só daqui, né? Tem várias arteríolas aqui chegando. A pressão, ela se dá em todas elas. E aí, o que acontece? Há aumento da pressão da artéria pulmonar. Por quê? Porque eu não consigo, durante a sístole ventricular, ejetar de forma eficaz, através das arteríolas, esse sangue, porque há colabamento aqui dessa região, e aqui está muito estreitado em função dessa alteração patológica, devido ao aumento da pressão lá das pulmonares, das veias pulmonares. Então, o que acontece? A pressão sistólica do ventrículo direito, que a pressão da artéria pulmonar sistólica, vamos dizer aqui, que o ventrículo direito jogou o sangue aqui na artéria pulmonar, normalmente ela é abaixo de 30 milímetros de mercúrio. Então, isso pode chegar a 70 milímetros de mercúrio. Uma pressão moderada, a gente fala que é de 50 a 60 milímetros de mercúrio. E acima de 60 é uma hipertensão grave. Então, esse paciente, ao longo do tempo, vai aumentando a pressão aqui na pulmonar. E aí, o que vai acontecer? Com a pressão muito alta aqui na pulmonar, né, em função dessa alteração patológica, eu vou começar a ter hipertrofia de VD, porque eu preciso vencer essa barreira. Eu preciso vencer essa barreira. E para vencer a barreira, eu preciso fazer mais força. Tá? E aí, hipertrofia de ventrículo direito, dilatação de ventrículo direito, dilatação de tricúspide, refluxo de sangue, insuficiência tricúspide com refluxo de sangue aqui do ventrículo direito para o átrio esquerdo. Mesma coisa vai acontecer aqui no átrio esquerdo, o átrio direito também vai dilatar. Esse sangue ele vai tanto para a cava superior, fazendo estase jugular, como para a cava inferior, promovendo hepatomegalia e edema de membros inferiores por aumento da pressão nessas regiões. Tá? Tanto aqui na região dos sinusoidais, né? Das artérias sinusoidais aqui do fígado, da veia porta, como também, que claro que a veia porta ela vai para a veia esplênica também, aumenta o baço que nós não estamos falando, mas tudo vai inundando para trás. Claro, você fala, doutor, mas isso vai acontecer com paciente de estenose mitral? Olha, hoje em dia nós não conseguimos ver mais isso, a não ser que você for lá para um assentamento, né? Eu falo sempre do mutum, assentamento mutum. Mas, assim, que o paciente não procura médico, não faz nada. Porque antes de acontecer isso, que estando de dispneia paroxística, ortopneia, aí com dificuldade de pentear o cabelo, ele já procurou você. Tá? Já está lá no médico. E aí o médico consegue identificar e já resolver o problema dessa válvula dessa válvula mitral. E aí, então, trocando a válvula ou fazendo uma plastia, uma plástica da válvula, aí vai depender muito da situação
que o paciente vai apresentar dessa válvula, que o médico vai poder indicar a correção da válvula. Então, aí o átrio esquerdo volta a ter um tamanho normal, praticamente, porque você acaba melhorando o fluxo de saída do sangue do átrio esquerdo, né? A contratividade ventricular também ela tem uma alteração, né, de fluxo, então isso acaba melhorando a complacência e o volume sistólico e pela lei de Frank-Starling, e toda a parte anterior passa a ter uma melhora. Então, nós falamos aqui da parte retrógrada, né, fisiopatológica, tá? Do ponto de vista patológico, gente, queria que vocês lembrassem também, vou falar um pouquinho de patologia antes de ir para a parte anterógrada da fisiopatologia aqui, tá? Lembra, todos os componentes podem estar alterados, então a válvula ela pode ficar com uma rigidez, ela pode ficar fibrótica, porque vai ter muito colágeno aqui, né? Vai ficar calcificada, o anel também pode ficar calcificado. Então, existe um espessamento do folheto, uma calcificação do folheto, uma rigidez do folheto, né? Assim como do anel. Uma fusão comissural. Lembra quando eu falo de fusão, que é a fusão entre os folhetos? Então, a fusão comissural é uma alteração patognomônica de estenose valvar mitral por febre reumática. Claro, fusão comissural em qualquer dessas estruturas, tanto na cordoalha tendínea, como na válvula aórtica ou qualquer outra válvula, é patognomônico, um sinal importante da presença de febre reumática no paciente. Tá? Então, não esqueçam disso. Então, a alteração patológica ela pode acontecer em todas as estruturas, né? Hipertrofia do átrio esquerdo, né? Todas as alterações que eu disse para vocês da válvula, um encurtamento das cordoalhas, espessamento das cordoalhas, fusão das cordoalhas, né? Uma hipertrofia de ventrículo esquerdo. Então, olha quanta alteração patológica eu estou falando. Quanta alteração patológica eu estou falando. Né? Então, não esqueçam dessas alterações patológicas, tá bom? E dos componentes, né, que envolvem a parede valvar mitral. Muito bem. Então, claro, vamos dizer que esse paciente tem aqui um átrio esquerdo muito complacente. Ele é tão complacente e tão adaptável que essa quantidade de sangue que está aqui dentro desse átrio esquerdo não consegue migrar lá para retrogradamente para a região do capilar pulmonar, né, do alvéolo, certo? Então, ele não vai deixar haver esse aumento de pressão retrógrada através das veias pulmonares. Então, o que acontece? Como não consegue acontecer isso, e eu tenho uma válvula muito estenótica, o débito ou volume de sangue que desce para o ventrículo esquerdo vai ficando cada vez menor, muito menor. Então, o que vai acontecer? Minha frequência cardíaca aqui vai aumentar, tentando manter débito, mas isso tudo tem limite, né? Não adianta eu ter uma frequência muito alta também, um volume sistólico de sangue que passa pela aorta também pouco efetivo, e aí eu posso ter por baixo volume sanguíneo, que desce aqui pelo ventrículo, durante a sístole, gerar tonturas, lipotímia, dor no peito, baixo fluxo coronário, né? Assim como também cansaço nos membros inferiores, membros superiores, etc. Então, as alterações anterógradas podem acontecer, muito mais raro, né? Isso é muito mais raro de acontecer. O mais comum acontecer é essas alterações retrógradas. Mas se alguém perguntar para você de alterações anterógradas, você vai dizer por quê, tá? Bom, saindo disso, deixa eu ver aqui como é que nós estamos. Estamos bem, estamos bem. Vocês têm alguma dúvida, gente? Quer perguntar alguma coisa em relação a isso, que é até onde nós estamos, em relação à estenose mitral? Porque agora eu vou falar de alterações do ictus cordis, vou falar das alterações do pulso periférico, né, do paciente. Uma outra coisa, vocês vão ver naquele vídeo lá, que eu falei de flebograma, né?
E nós não estamos mais falando sobre flebograma nesse novo módulo, né? A partir desse ano, nós não falamos de flebograma. Então, vocês não... Assim, podem ouvir o que vai estar no vídeo, mas não vai ter relevância para vocês, tá? Falar sobre onda A, onda B, essas coisas, não vai ter relevância lá no vídeo. As outras coisas, sim, tem relevância, tá? Mas aqui, com esse vídeo também, com essa aula, eu também estou complementando bastante coisa para vocês aprenderem. Tudo bem? Vocês querem fazer alguma pergunta? Tá tudo bem? Tudo certo? Posso prosseguir? O professor, eu tenho uma dúvida. Sim? Você falou que a estenose mitral ela pode levar a FA, né? Perfeito. Essas alterações de ritmo sinusal para fibrilação atrial, elas são pontuais ou elas são persistentes? Geralmente, elas são, quando começa a aparecer fibrilação atrial, elas são persistentes. Por quê? Porque você tem uma cardite, além da cardite, a dilatação do átrio, né? Mas lembra que não necessariamente você precisa ter dilatação do átrio para ter fibrilação atrial. A própria cardite reumática, por alteração estrutural da infecção, pode levar a alterações eletrofisiológicas e levar esse paciente à fibrilação atrial. Então, isso seria um agravante do ponto de vista clínico e que nós teríamos que pensar em cirurgia mesmo, troca da válvula pela presença de fibrilação atrial. Justamente por quê? Porque você vai ter, com a fibrilação atrial, uma estase venosa naquela região e a presença de trombos, né? E pode levar a tromboembolismo, que pode ser fatal. Então, isso é uma indicação. Claro, se eu tiver uma dilatação atrial, muito mais fácil de eu estar indicando essa cirurgia de troca de válvula. No caso, uma cardite reumática sem dilatação atrial esquerda, que levou o paciente a FA, então você vê que os diâmetros capitais estão bons, você não vai indicar uma troca, mas você vai anticoagular esse paciente para evitar o trombo. Então, na maioria das vezes, não é só a cardite, né? É uma dilatação associada, e aí isso, com um disparo de FA, às vezes o paciente está totalmente assintomático, sente absolutamente nada. Por quê? Porque o átrio esquerdo, ele tem uma contribuição do débito cardíaco de 20%. Então, se você perder a força do átrio esquerdo, você perde 20% do débito. Entendeu? Então, quando você, por exemplo, o primeiro surto de FA do paciente, o paciente passa uma dispneia enorme, até mesmo passa a ter edema agudo de pulmão, porque aquela força de contração que eu tinha do átrio para manter as pressões intercapitais, ela se perde com a FA, né? Ele fica fibrilando, não mantém mais essas pressões intercapitais que são altas aqui. Então, subitamente, esse sangue, a pressão do átrio vem retrogradamente para o capilar, inunda, e o paciente passa a ter um edema agudo de pulmão, né? Não só dispneia paroxística ou ortopneia, mas pode ser um edema agudo de pulmão por um surto agudo de FA. Então, às vezes, o primeiro sintoma de FA já entra o paciente edema agudo e seria já a indicação do paciente fazer a troca da válvula. Ok? Ok, professor, obrigado. Mais alguém? Professor, tem uma pergunta. Você disse que a maioria dos casos acontece estenose e insuficiência ao mesmo tempo. Teria alguma alteração nos sintomas, alguns sintomas adicionais ou alguma alteração na fisiopatologia? Você poderia comentar, por favor? Sim. A dupla disfunção era mais frequente, vamos dizer assim, mais que 40% dos casos. Tá? Mas quando a gente fala de estenose, quando nós estamos diante de uma estenose, a dupla disfunção com predominância de alguém, vamos dizer. Então, se eu estou falando de estenose mitral, eu tenho dupla disfunção com predominância de estenose. Tá? Então, claro que os sintomas retrógrados eles vão ser muito mais evidentes do que os sintomas anterógrados. Tá? Então, seria estenose mitral com dupla disfunção da válvula. Eu teria insuficiência associada. Mas os sintomas seriam mais retrógrados do que anterógrados. Diferente de você ter uma incompetência valvar apenas, vamos dizer, dupla disfunção com insuficiência predominante. Aí eu teria sintomas retrógrados muito mais brandos. Tá? Então,
o que denota o sintoma clínico e a alteração patológica mais importante retrógrada seria a estenose, para você ter todos os sintomas. Foi até bom você ter perguntado, que eu acabei não falando de um sintoma retrógrado. Veja quantos sintomas retrógrados nós falamos aqui, né? Tudo isso pode acontecer com a insuficiência mitral, mas tem uma coisa que não acontece na insuficiência mitral, na estenose. A estenose vai acontecer muito de ter trombo. Já a insuficiência não, porque você não tem estase venosa na insuficiência, né? É muito difícil acontecer isso. Então, você pode ter também, aqui nós temos as veias pulmonares se transformam em vênulas, e aqui também vai chegar as veias peribrônquicas. As veias peribrônquicas elas chegam nessa região aqui. E como você tem uma pressão retrógrada muito grande, a parede da submucosa dos brônquios elas vão ficando mais dilatadas, ou seja, vão acontecendo varizes na região da submucosa dos brônquios. Então, o paciente começa a ter asma cardíaca, né? Ele começa a sibilar também, né? No período noturno. Além da dispneia paroxística noturna, ele tem asma noturna. Pode ter asma de dia também, né? Porque não é só à noite que acontece. Mais à noite porque ele deita. Mas ele pode ter essa asma. E veja que o que vai desenvolver a asma no paciente é a dificuldade de passagem de ar do volume corrente através da boca, né? Entra pela boca, passa pela traqueia, entra nos brônquios, e aí quando chega nos brônquios tem aquelas varizes peribrônquias que diminui o volume corrente e faz aquele barulhinho que a gente conhece, que é do sibilo, né? Por que eu assobio? Porque eu, quando diminuo a passagem de sangue pela minha boca, o sangue passa apertado e faz o barulhinho aí, né? De sibilância. Então, isso que acontece lá no brônquio. Então, além desses sintomas todos que eu disse para vocês, tem a sibilância. E mais uma coisa, você pode ter uma tosse do paciente com escarro hemoptôico de coloração bem avermelhada, que seria alveolar, porque esse transsudação aqui, você tem um sangue arterializado, né? Então, quando o paciente tosse, você pergunta para ele, como é que a tosse está com catarro? Fala, não, doutor, está com coloração avermelhada. Ah, você sabe que é alveolar. Então, está inundado o alvéolo do paciente. Ah, doutor, e você pergunta, como é que está? Fala, não, a coloração é preta, doutor. É uma coloração do sangue preto, coagulado. Então, é das veias peribrônquicas. É lá da ruptura das varizes peribrônquicas que estão causando uma hipertensão muito grande, causando asma cardíaca e levando ao escarro hemoptôico de coloração enegrecida. Tá? Então, não tem essa diferença. Então, veja, a estenose mitral me dá muitos sintomas, justamente por ele ter essa dificuldade de complacência do ventrículo esquerdo, porque ela não tem a participação. Então, quando eu falo de dupla disfunção, no caso da estenose mitral, com predominância de estenose. Então, tem insuficiência? Ah, tem, mas a predominância é da estenose. Tá? Ao contrário, também pode acontecer. Posso ter uma dupla disfunção com predominância de insuficiência. Aí os sintomas retrógrados já ficam mais brandos, porque não tem tanta dificuldade assim de escoamento de sangue para dentro do ventrículo esquerdo. Eu tenho mais uma facilidade de deflúvio de sangue do ventrículo para dentro do átrio esquerdo, né? Entendeu? Tudo bem? Sim, obrigado. Valeu. Beleza. Tá, então acho que nós completamos aqui a fisiopatologia com sintomatologia clínica. Eu acho que isso é muito importante para vocês. Eu vou deixar bem claro que eu vou deixar esse vídeo disponível para vocês, tá? Que eu acho que vai ficar muito legal. E vou completar agora falando de pulso periférico. Então, pulso periférico e ictus cordis. Então, veja bem, como eu tenho um paciente com baixo volume de sangue injetado para dentro da aorta, em função da estenose, não permitindo o fluxo alto no ventrículo esquerdo, então, durante a ejeção ventricular, que seria a terceira fase do ciclo cardíaco,
eu tenho baixo volume de sangue heterógrado, né? Então, o que aconteceria com o pulso periférico aqui? Vamos dizer a artéria radial, se você fosse palpar a artéria radial do paciente. Primeiro, quais são as características da artéria do pulso periférico? Desculpa, não da artéria radial, do pulso. Quais são as características? Tensão, né, frequência, ritmo, amplitude e similaridade. Então, o que estaria alterado do ponto de vista do pulso arterial radial e do pulso arterial pedioso quando eu for analisar um paciente com estenose mitral? Bom, muito claro, como eu tenho baixo volume de sangue ejetado, a minha tensão na parede vai ser bem menor. Então, você vai palpar o pulso desse paciente, praticamente você vai ver uma tensão baixa, ele vai estar colabando muito facilmente. Outra coisa, em relação à amplitude. Então, vai estar magno, vai estar médio ou vai estar baixo. Tem baixo volume de sangue ejetado aqui, então o pulso periférico do paciente é fino, tá? É pequeno, é parvus, né? Então, eu tenho, tensão baixa, baixa amplitude de pulso, pequena amplitude de pulso, e também tem uma frequência cardíaca aumentada. Frequência cardíaca. Claro que eu vou ter frequência cardíaca aumentada. Por quê? Perdão, frequência de pulso aumentada. Por quê? Porque a frequência cardíaca vai estar aumentada. Então, claro, eu tenho baixo volume de sangue aqui, volume sistólico. Então, o volume sistólico sendo menor para dentro do cajado aórtico, o débito cardíaco é o quê? Débito cardíaco é igual à frequência cardíaca vezes volume sistólico. Se eu tenho volume baixo, eu preciso aumentar a frequência para aumentar o débito. Portanto, a minha frequência de pulso ela vai estar aumentada. Tá? Então, essas características do pulso periférico de um paciente com estenose mitral. Então, baixa tensão, baixa amplitude e aumento de frequência. Tá? Então, isso seria normalmente encontrado nesses pacientes. Agora, se nós partimos para ver ictus cordis, né? Eu vou falar de ictus cordis, depois eu vou falar de ausculta também, claro. O ictus cordis, praticamente você não consegue ver. Então, quais são as características do ictus cordis? Presença ou ausência na região do quinto espaço, você vai estar vendo ele ou não, né? A localização, né? A extensão desse ictus cordis, né? O ritmo do ictus cordis. Falando em ritmo do ictus cordis, também o ritmo aqui vai variar, né? Se você tiver fibrilação atrial aqui, o ritmo do pulso periférico pode ser irregular. Se tiver ritmo sinusal, é regular o pulso periférico. Mas se tiver fibrilação atrial, o ritmo se torna irregular aqui. Então, vai depender do ritmo. Então, falei aqui, presença ou ausência do ictus, localização do ictus, extensão do ictus, o que mais do ictus? Frequência cardíaca aqui do ictus, frequência do ictus, ritmo do ictus, intensidade do ictus e mobilidade. Bom, o que vai estar alterado? Presença ou ausência. Dificilmente você vai encontrar um ictus cordis num paciente com estenose mitral pura, porque esse ictus é prático, o ventrículo esquerdo ele é rudimentar, então você vai estar bem afastado aí da parede intercostal. Então, uma maneira de você tentar palpar ou enxergar o ictus cordis num paciente com estenose é colocar ele em decúbito lateral esquerdo. Tá? Coloca em decúbito lateral, põe a mão esquerda atrás da cabeça, a mão direita fica estendida ali na lateral do corpo, joga ele para a esquerda, chamado esse decúbito de Pachon. Esse ictus cordis vai aproximar da parede do gradil costal, então você vai ter aí a possibilidade de enxergar. E assim mesmo difícil de enxergar, mas dessa forma é muito mais fácil. Depois, se você for palpar essa região e ver a extensão do ictus do córtex do paciente é normal, menor que 2,5 centímetros. Né? Se a gente for ver a frequência, não, a frequência vai estar aumentada. Vai estar aumentada. E a intensidade bem pequena, tá? Porque baixo volume de sangue dentro da cavidade ventricular esquerda. Então, do ponto de vista de ictus, você quase não consegue descrever muita coisa, justamente pelo baixo volume de sangue. Ao contrário de quando você olha para a insuficiência mitral pura, né? Lembra da insuficiência lá que eu falei no outro vídeo. Inclusive, eu acho que eu vou deixar o vídeo de insuficiência mitral para vocês também, da aula que eu dei a semana passada, para que vocês possam fazer uma comparação. Já vou deixar os dois.
tá? Além dessa aula de vídeo que vocês vão escutar aí que eu deixei. Muito bem. Saindo disso, eu tenho a ausculta cardíaca. Então, o que você vai escutar num paciente desse? Primeira coisa, você vai conseguir escutar uma bulha ou uma primeira bulha hiperfonética. Ela vai estar com a fonese alta, porque o volume de sangue que vai sair durante as contrações do volumétrico aqui vai encontrar essas válvulas mais espessadas. E quando houver a desaceleração desse sangue em contato com ela, vai ser uma desaceleração abrupta. É como se você fizesse no freio de um carro muito bruscamente. E aí você tivesse aquela reação de perda de energia muito alta, né? Então, energia mecânica, energia de movimento do sangue, desaceleração brusca, energia de movimento e energia sonora, que nós chamamos de TUM, mas um TUM bem alto, né? Então, depois de fechar a válvula mitral, nós vamos ter, então, o fechamento da válvula aórtica, né? Você tem o sangue, ele vai ser empurrado na fase ejetiva, relaxamento isovolumétrico, fechamento da válvula aórtica, perda de energia no fechamento, tá. Você tem um tum alto, um tá, e depois, na primeira fase do ciclo cardíaco, seria a abertura da válvula mitral para permitir a passagem do sangue. A válvula, como ela está muito espessada, e se ela não tiver calcificada, é claro, se tiver calcificada, você não vai escutar, mas o normal é você escutar um clique de abertura dessa válvula e depois, como ela está muito apertada, vai fazer um ruflar diastólico. Tá? E esse ruflar diastólico ele vai passar por entre a válvula, claro, movimento da passagem do sangue entre a válvula, perda de energia, ruflar diastólico, né? Então, como é que você vai ter? Vai ser tum, né? Tá, clique, tum, tá. Aí abre a válvula, clique. É isso que vai acontecer. Tum, tá, clique, tum, tá, clique. Então, esse é o movimento normal. Eu tenho um paciente muito jovem que eu indiquei. Quando o paciente é jovem e não tem calcificação de válvula e tem clique, isso é um bom sinal, porque a válvula ainda ela é flexível e não calcificada. Então, a presença de clique de abertura da válvula na ausculta, ela é de um prognóstico bom do paciente. Então, você não precisa mexer, por exemplo, com cordoalha tendínea, cortar cordoalha, nada. Você simplesmente vem aqui e faz uma plástica da válvula, né? Uma comissurotomia. Você faz alguns cortes aqui e permite a passagem da válvula do sangue com mais facilidade. E aí, esse paciente passa a ter uma durabilidade da válvula biológica muito maior. Então, se você trocar uma válvula dessa aqui, vamos dizer que ela esteja calcificada, você tem tum, tá, não esteja o clique, calcificação da válvula. Então, você identifica, minha válvula está calcificada, não tem clique de abertura. Então, provavelmente você vai trocar a válvula por uma válvula biológica ou metálica. Vamos dizer que você coloque metálico porque a mulher ainda está na fase fértil, né? Geralmente, mulher de fase fértil, nós colocamos aqui biológica para ela ter a prole dela. E aí, o que acontece? Aí, acontece que essa paciente ela vai ter uma condição de troca, vulnerabilidade muito maior dessa válvula durante esse período de 5 anos. Então, entre 5 e 6 anos de evolução, você tem que trocar novamente essa válvula. Por quê? Ela, como é uma válvula biológica, ela calcifica muito mais do que uma válvula natural. Então, você põe uma válvula biológica aqui no paciente com estenose mitral, você vai trocar essa válvula cada 5 anos. Quer dizer, abrir o peito do paciente cada 5 anos. É brincadeira, né? Não dá, é muito ruim fazer isso. Então, só mesmo na mulher que ela vai ter a prole dela, você coloca uma biológica, ela tem os nenenzinhos dela, aí depois você coloca uma metálica. Pronto, ela vai viver sem troca dessa válvula, tá? Aí ela, claro, vai fazer uma descoagulação para evitar a presença de trombo aqui e vai fazer o segmento anticoagulado todo mês no seu consultório. Uma paciente você nunca mais larga dela, né?
Ou você morre ou ela morre. Um dos dois vai morrer, o médico ou ela. Mas ela nunca mais vai deixar de te acompanhar, tá? Porque precisa acompanhar essa válvula do paciente pela anticoagulação dessa válvula, tá? Então, é isso, né? Do ponto de vista de troca de válvulas, acabei fugindo um pouco do assunto para falar sobre isso aqui, tá? Então, a ausculta é essa. Aí, para otimizar a ausculta do paciente, né, eu coloco esse paciente também em decúbito lateral esquerdo, que eu vou sentir melhor a presença desse fluxo batendo na ponta do VE. Não coloca membrana, porque como é baixo fluxo sanguíneo, o som é de baixo timbre. Então, vira para a campânula do seu estetoscópio, vai lá na parede axilar do paciente, como você colocou ele decúbito lateral esquerdo, a ponta do VE está lá, você vai escutar bem o ruflar diastólico, né? Então, você escuta tum, tá, clic, tum, tá, clic, tum, tá, clic, entendeu? Então, isso você vai escutar com facilidade. Outra coisa na palpação, se você for fazer a palpação para ver ictus, você colocando ele em decúbito lateral e se tiver um jato passando por aqui, esse jato vai bater lá na ponta do VE, lá no ictus. Você estando com a mão espalmada aqui assim, ó, você vai sentir um frêmito bater na sua mão, como se você tivesse, pega a ponta da mangueira assim, esguicha e depois você manda na palma da sua mão. É a mesma sensação, tá? É a mesma sensação que se você estiver esguichando água na palma da sua mão aqui. Você sente esse frêmito bater. Pô, estenose mitral, poxa, que legal, tá? Então, claro, legal para quem está palpando, mas péssimo para o paciente, tá bom? Então, acho que é isso, gente. Do ponto de vista de ausculta, é isso aí, né? O que nós precisamos, é claro, pedir a Deus aí que tenha misericórdia e todos nós aí possamos, no semestre que vem, ou mais tardar no início do próximo ano, tá todo mundo normal, né? Com vida normal, e podendo levar vocês à beira do leito para poder estar vendo os doentes. Eu digo que estenose mitral é mais comum em mulher, então a gente fazer essa ausculta em enfermaria talvez seja muito raro, mais fácil você pegar um ambulatório aí e conseguir, claro, com um médico que consegue auscultar e te dar essa informação, porque não é todo médico que consegue, tá? Não tem essa habilidade para poder estar auscultando, né? Eu, graças a Deus, eu posso dizer que eu tenho essa facilidade, eu consigo ajudar meus alunos, né? E identificar ponto de vista semiológico e tudo, tem essa discussão muito legal. Tá? Então, na possibilidade de estar ajudando vocês, e claro, vou sempre ajudar. Tá? Então, essa é a minha função. Eu espero ter agradado aí a todo mundo. Eu acho que basicamente é isso. Não tem muito mais o que falar sobre isso. A mais do que isso seria para falar sobre tratamento e as variações de diâmetro. Isso aí é mais para residente, quem está querendo formar mesmo, discutir sobre válvula já na parte da especialidade do problema, tá? Então, teria que discutir a diretriz e como fazer isso do ponto de vista de diâmetro, o que aguarda, o que não aguarda. Então, mas isso não é papo para hoje. Para mais tarde, digo, quinto, sexto ano, e até mesmo na residência médica da especialidade. Tudo bem? Tudo certo por aqui, gente? Podemos terminar? Ok? Professor, Sim? você pode dar uma explicada de novo por que acontece o ruflar diastólico? Perfeito, perfeito. Claro que posso. Olha só, o que acontece? No período diastólico ventricular, é a primeira fase do ciclo, certo? Então, é o período que a câmara ventricular esquerda tem menor pressão que o átrio, tá bom? Então, esse sangue ele vai passar do átrio para o ventrículo, sim ou não? Vai passar. Mas ele vai passar com facilidade ou dificuldade? Porque não estava sendo certo na internet. Vai passar com dificuldade, certo? E passando com dificuldade, então você vai ter o movimento desse sangue passando entre as válvulas apertadas,
vai transformar energia de movimento em energia sonora, que é o ruflar, né? Diastólico, que está no período diastólico. Então, nós vamos ter, durante a contração isovolumétrica e fase ejetiva, fechamento da válvula, hiperfonético, né? Aí, durante o período diastólico ventricular, no período diastólico, vai haver a abertura da válvula, clique de abertura. Ela abre e permite a passagem do sangue. O sangue passa apertado e faz o ruflar. Entendeu? Tá. Clique. Tá. Clique. Tá. Clique. Entendeu? Entendi, professor. Obrigado. Valeu. Podemos terminar? Mais alguma pergunta? Ok? Certo, moçada? Dá um ok aí que eu estou saindo. Então tá, como ninguém se manifestou, estou saindo. Grande abraço, um abraço a todos. Ok, o pessoal me deu ok aqui no chat. Abração para todos, até mais.